Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago passo a passo desse lindo suplá de crochê. Além de lindo, é rápido e fácil de ser confeccionado. Eu usei um cone de 627 metros. Com esse cone, eu consegui confeccionar, olha, 4 suplá e também confeccionei 4 porta-copos, olha. E me sobrou um pouquinho de fio, olha, me sobrou essa quantidade aqui de fio. Então, ele é um suplá bem econômico. Eu vou deixar a lista de materiais, medida e peso aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem bastante. E antes de iniciar a videoaula, gostaria de pedir você que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se, vai aparecer um sininho, você clica no sininho também para receber as notificações do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Agora, vamos iniciar? Para iniciar o suplá, eu vou começar fazendo um anel mágico, mas quem quiser pode iniciar fazendo correntinhas. Faz 5 correntinhas, volta na primeira e fecha com um ponto baixíssimo. Então, o meu aqui, olha, eu vou começar fazendo um anel mágico. Feito aqui meu anel mágico, aqui eu já tenho uma correntinha. Eu vou fazer mais 2, vou ficar com 3 na altura do ponto alto. E eu vou fazer mais uma correntinha que é de separação. Então, aqui eu tenho um total de 4 correntinhas. Eu vou laçar, vou voltar aqui, olha, dentro do anel e aqui eu vou fazer um ponto alto. Trabalhei aqui o meu ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, eu vou laçar, voltar aqui dentro do anel e vou fazer um ponto alto. Trabalhei o ponto alto, faço uma correntinha, laço, volto aqui dentro e trabalho outro ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui dentro do anel 12 pontos altos separado por uma correntinha. Eu já trabalhei 1, 2, 3, 4. Eu vou adiantar os meus e volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui eu já trabalhei meus 12 pontos altos separado por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Olha, eu venho aqui, puxo esse fio para fechar aqui bem o anel. Olha, pode puxar aqui bem esse fio. Fechei aqui o anel, eu vou vir aqui, olha, nessas correntinhas iniciais. Aí, eu vou contar 1, 2, e aqui, olha, na terceira, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, olha. Finalizamos nossa primeira carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui, olha, nesse espacinho onde eu tenho uma correntinha com um ponto baixíssimo. Olha, aqui eu tô no espacinho de uma correntinha. Aqui eu já vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Eu vou laçar, voltar aqui nesse mesmo espacinho e aqui eu vou fazer um ponto alto. Contando com as correntinhas, eu tenho aqui, olha, 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. Eu vou fazer uma correntinha de separação. Eu vou laçar, eu vou pular esse ponto, eu vou vir aqui no espacinho de uma correntinha. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Trabalhei, olha, 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. Eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular esse ponto, vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha. Então, olha, em cada espacinho aqui de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. E entre os grupinhos de 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Eu vou fazer por toda a volta, quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a minha volta, grupinhos de 2 pontos altos com uma correntinha de separação. Fiquei no total de 12 grupinhos. Vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei o meu grupinho, fiz uma correntinha. Eu vim aqui nessas correntinhas iniciais, aqui, olha, na minha terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizamos nossa segunda carreira. Aqui, olha, eu já vou subir 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto.
eu vou laçar, vou vir aqui, olha, nesse próximo ponto de base, são 2 pontos altos que eu tenho, olha, aqui eu subi as correntinhas. E aqui nesse próximo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui é o meu primeiro aumento, olha. Ficando aqui com 3 pontos altos. Na carreira anterior, olha, tem um grupinho de 2. Então, eu trabalhei um ponto no primeiro, que é as correntinhas, vim aqui no segundo e trabalhei 2 pontos. Eu vou fazer uma correntinha, eu vou pular essa correntinha, vou vir aqui, olha, no grupinho de 2 pontos altos. No primeiro, eu faço um ponto alto, e no segundo, eu trabalho o aumento, que é os 2 pontos no mesmo ponto de base. Uma correntinha. Fiquei aqui, olha, também com 3 pontos altos. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Aqui eu já trabalhei toda a minha volta, grupinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei os 3 pontos altos, uma correntinha. Eu venho aqui nas correntinhas iniciais, aqui na minha terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira, olha. Agora, vamos iniciar a nossa próxima carreira. Eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Eu vou laçar, vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Aqui no meu próximo ponto, eu vou fazer o aumento, que é os 2 pontos no mesmo ponto de base. Ficando aqui nessa carreira, olha, com 4 pontos altos. Trabalhei ponto sobre ponto e no último eu trabalhei o aumento, olha. Vou fazer uma correntinha, vou pular essa correntinha, vou vir aqui no grupinho de 3 pontos altos. Faço ponto sobre ponto, 1 e 2, olha, 2 pontos, sendo um ponto em cada ponto de base. E aqui no meu último, eu trabalho o aumento, que é os 2 pontos no mesmo ponto de base. Ficando também, olha, com 4 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a minha volta, grupinhos de 4 pontos altos com uma correntinha de separação. Vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei meu último grupinho, fiz uma correntinha. Eu venho aqui nas correntinhas iniciais, aqui, olha, na terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira. Agora, vamos iniciar a próxima. Eu já vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Eu vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto alto. Então, eu trabalhei 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Aqui no meu último ponto, eu vou fazer o aumento, que é os 2 pontos no mesmo ponto de base. Ficando aqui nessa carreira com 5 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer uma correntinha de separação, eu vou pular esse espacinho de correntinhas e vou vir aqui por grupinho de 4 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, e quando chegar no meu último ponto, eu vou fazer o aumento, que é os 2 pontos no mesmo ponto de base, olha. Então, aqui eu cheguei no último, eu venho aqui e faço 2 pontos altos. Ficando aqui, olha, com um grupinho de 5 pontos altos. Eu vou seguir fazendo por toda a volta, chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a minha volta, grupinhos de 5 pontos altos com uma correntinha de separação entre os grupinhos. Agora, eu vou finalizar aqui, olha. Trabalhei meu último grupinho, fiz uma correntinha, eu venho aqui nas correntinhas iniciais, olha, aqui na minha terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira. Agora, vamos iniciar a próxima. Eu já vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, vou laçar. Vou vir aqui, olha, no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui, olha, ponto sobre ponto, até chegar no meu último ponto, porque no último ponto eu vou fazer o aumento, olha. Então, cheguei aqui no último ponto, aqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, olha. Ficando nessa carreira com 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalhei aqui os 6 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha,
eu vou pular esse espacinho de correntinhas, vou vir aqui, olha, pro grupinho de 5 pontos altos, e aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Quando chegar no último, eu vou fazer o aumento, que é os 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, olha, a partir de agora, é somente repetições. A gente começou aqui, olha, com 2 pontos, aqui com 3, aqui com 4, aqui com 5, aqui com 6. Então, eu vou fazer até eu ter grupinhos de 9 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, aqui, se nessa carreira eu tenho 6 pontos altos, na próxima eu vou ficar com 7, vai aumentar 1 ponto. Na próxima com 8 e na próxima com 9. Quando eu tiver com 9 pontos altos em cada grupinho, eu volto com vocês para a gente continuar as próximas carreiras. Eu vou dar uma adiantada aqui nos meus pontos e já volto. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a minha volta, grupinhos de 9 pontos altos com uma correntinha de separação entre os grupinhos. A partir de agora, eu já vou começar a fazer diminuições e vou também fazer o bico de acabamento. Eu vou medir aqui para passar para vocês quantos centímetros tá essa base aqui antes de começar as diminuições. Então, aqui, olha, ela tá com 25 centímetros a minha base. Então, agora, vamos iniciar a próxima carreira. Já finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, olha, nesse próximo ponto de base, que é o meu segundo ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, olha. Finalizei aqui nesse primeiro ponto, vim aqui no segundo e fiz um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, vou laçar. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até o meu penúltimo ponto, porque o último eu não vou trabalhar. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha, tenho 7 pontos altos. Não trabalhei o primeiro e nem vou trabalhar o último. Agora, aqui, olha, eu vou fazer 2 correntinhas. Se pro seu ponto uma correntinha ficar bom, pode colocar somente uma correntinha. Pro meu aqui, eu coloco 2 correntinhas que fica melhor. Eu vou laçar, vou pular esse ponto, vou vir aqui no espacinho de uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Se você colocou uma correntinha aqui, aqui também vai colocar uma correntinha, tá bom? Vou laçar, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, até o meu penúltimo ponto, porque o último eu não trabalho. Então, aqui, olha, trabalhei ponto sobre ponto, não trabalhei o primeiro e nem vou trabalhar o último, fiquei com 7 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo esse ponto, venho aqui no espacinho de uma correntinha, um ponto alto, 2 correntinhas, laço, pulo esse primeiro ponto, venho aqui no segundo e começo a trabalhar ponto sobre ponto até o penúltimo ponto alto, ficando com 7 pontos altos. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Chegando aqui, olha, para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a minha volta. Foi a minha primeira carreira de diminuições. Fiquei com 7 pontos altos, olha. Fiz 2 correntinhas, trabalhei um ponto alto no espacinho de uma correntinha, 2 correntinhas. E comecei a trabalhar os pontos altos. Foi assim por toda a volta. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei aqui o ponto alto, fiz as 2 correntinhas. Eu vou finalizar aqui onde eu tenho as correntinhas iniciais. Olha, eu vou contar 1, 2, e aqui, olha, na terceira, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu venho aqui nesse próximo ponto aqui de base e faço um ponto baixíssimo, olha. É o meu segundo ponto de base do grupinho de 7. Aqui eu já vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, eu vou laçar,
Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até o meu penúltimo ponto. Vou ficar aqui com 5 pontos altos. Olha, não trabalhei o primeiro e nem vou trabalhar o último. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, olha, diminuir 2 pontos. Eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou laçar, vou vir aqui, olha, em cima desse ponto alto, olha, eu pulo esse ponto e o espacinho de 2 correntinhas. Eu venho aqui em cima desse ponto. Aqui eu faço um ponto alto, 3 correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho e faço um ponto alto. Formei aqui, olha, um Vzinho. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, vou pular esse espacinho de correntinhas, vou pular esse ponto, vou vir aqui, olha, e vou fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto até o meu penúltimo ponto, porque o último eu não trabalho. Vou ficar aqui com 5 pontos altos. Olha, fiquei com 5 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Não trabalhei o primeiro e nem vou trabalhar o último. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, pular esse ponto, pular o espacinho de correntinhas. Vou vir aqui em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, vou voltar aqui no mesmo espacinho e vou fazer um ponto alto. Formei aqui, olha, um Vzinho. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, pular esse espacinho, pular o primeiro ponto, vir no segundo e começar a trabalhar os pontos altos, olha. E quem achar que com uma correntinha aqui, entre o Vzinho e os pontos altos fica legal, pode fazer uma correntinha aqui e uma correntinha aqui. Pro meu, eu coloco 2 correntinhas porque fica melhor. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a minha volta. Olha como ele já tá ficando. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês, olha. Trabalhei aqui o meu Vzinho, fiz as 2 correntinhas. Eu venho aqui, olha, onde eu tenho aquelas correntinhas iniciais. Vou finalizar aqui, olha, na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo, olha. Finalizamos aqui mais uma carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, olha, nesse próximo ponto de base. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, olha. Já vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Eu vou laçar, vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto aqui, olha, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos. Eu pulei esse primeiro sem trabalhar e vou pular esse último também. Vou fazer aqui 2 correntinhas, eu vou laçar. Vou vir aqui, olha, no meio do Vzinho, e aqui no meio desse Vzinho, eu vou colocar 8 pontos altos. Olha, aqui no meio do Vzinho, coloquei 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim. Eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou laçar, vou pular, olha, esse primeiro ponto. Vou vir aqui no segundo e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Fiquei aqui, olha, com 3 pontos altos. Pulei o primeiro e pulei o último sem trabalhar. Eu vou fazer 2 correntinhas, eu vou laçar, vou vir aqui, olha, no meio do Vzinho e aqui eu coloco 8 pontos altos. Então, aqui, olha, no meio do Vzinho, trabalhei 8 pontos altos. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui, olha, para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui eu já trabalhei toda a minha volta, 8 pontos altos dentro do Vzinho e 3 pontos altos. E entre o Vzinho e os pontos altos, são 2 correntinhas. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei aqui os 8 pontos altos, fiz as 2 correntinhas. Eu venho aqui nessas correntinhas iniciais, aqui, olha, na minha terceira,
eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira. E agora, vamos para nossa última carreira. Eu vou caminhar aqui, olha, para esse próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui, ó, no mesmo espacinho, e aqui eu vou fazer um ponto baixo, assim, olha. Agora, eu vou fazer uma correntinha, eu vou laçar, vou vir aqui, olha, onde eu tenho esses 8 pontos altos. Eu venho aqui no primeiro ponto alto, aqui eu faço um ponto alto, olha, trabalhei o ponto alto, eu vou fazer 3 correntinhas, vou passar aqui, olha, por entre essas 2 alcinhas do ponto, aqui eu vou fazer um ponto baixo, formei aqui, olha, um picô, um ponto alto com um picô. Eu vou laçar, vou vir aqui no meu próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto, vou fazer 3 correntinhas, vou vir aqui, olha, e passar por entre essas 2 alcinhas do ponto, vou fazer um ponto baixo, formei aqui um picô. Laço, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto com picô. Então, eu vou trabalhar ponto alto com picô até esse penúltimo ponto aqui, olha. Quando chegar aqui nesse penúltimo ponto, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei os meus pontos altos com picô até aqui o penúltimo ponto. Agora, aqui nesse último ponto, eu vou trabalhar somente um ponto alto. Eu não vou fazer picô aqui, olha. Então, eu vou ficar com 8 pontos altos e vou ficar com 7 picôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque nesse último eu não faço picô. Eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, olha, onde eu tenho os 3 pontos altos. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço, venho aqui, olha, nos 8 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar ponto alto com picô. Olha, trabalhei o ponto alto, faço as 3 correntinhas, venho aqui, olha, e pego essas 2 alcinhas, um ponto baixo, formei um picô. Laço, já venho pro próximo ponto e começo a trabalhar os pontos altos com picô. Até o penúltimo ponto, eu trabalho com picô. O último eu não faço picô, faço uma correntinha, venho aqui, olha, nesse segundo ponto alto e faço um ponto baixo. Uma correntinha, aí eu já venho aqui pros 8 pontos altos e começo a trabalhar os pontos altos com picô, igual aqui, olha. E eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a minha volta, agora eu vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei aqui, olha, meu último ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar, e aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Eu vou afrouxar aqui um pouquinho, porque eu vou trazer essa laçadinha aqui para trás para poder fazer o arremate. Então, eu venho aqui, olha, e trago a laçadinha aqui para trás. Aqui, olha, é só cortar esse fio. Venho aqui e corto esse fio, eu puxo aqui, olha, todo o fio aqui para trás. E agora que eu faço o meu arremate com uma agulha de tapeçaria, eu venho aqui, olha, divido esse fio aqui ao meio. Dividi o fio aqui ao meio, olha, eu tenho 3 fios pra cá e 3 pra cá. Então, eu vou passar metade desses fios aqui na agulha. Vou vir aqui, olha, em qualquer uma alcinha do ponto, olha, eu passo aqui. Passei essa metade, agora eu vou vir aqui, olha, e vou dar 2 nozinhos. Olha, dei aqui os 2 nozinhos, agora eu vou voltar com todos os fios aqui na agulha. E vou passando, olha, por entre as alcinhas dos pontos, olha. Vou vir aqui e vou passando por entre as alcinhas, olha. Passo por várias alcinhas. Olha, passei por várias alcinhas. Agora, eu venho aqui e corto esse fio. Quem quiser, pode pingar um pinguinho de cola aqui onde cortou, para reforçar o arremate. Aí, vai estar pronta a nossa peça, olha. Então, aqui, olha, o supply, ele está finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido esse passo a passo.
Qualquer dúvidas, deixe nos comentários que eu estarei respondendo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima videoaula.